Descomputa. Agora sim, vamos lá. Agora tá valendo, hein? Ainda bem que eu tenho as vozes do além para me ajudar. Olha só, gente, então NR1, os impactos trabalhistas, o nosso foco aqui hoje é isso, é essa discussão. Na próxima uma hora aí a gente vai conversar muito sobre essa questão, tá? A ideia é a gente bater um papo aqui durante 30, 40 minutos, eu vou falar, depois a gente abre para perguntas aí, caso vocês tenham algum tipo de dúvida. Vocês também podem mandar no chat aí as dúvidas aí, que no final eu leio, se for o caso. E aí a gente vai bater nesse papo e sanar todas as dúvidas que eventualmente vocês tenham, tá? E aí, com base nisso, a gente troca uma ideia. Primeiramente, meu nome é Ricardo Lima, tá? Alguns de vocês já me conhecem aí, tô vendo a fotinha de alguns, aí a carinha, o rostinho de alguns aí na câmera, tá? Mas outros aí, primeiro contato, então sejam muito bem-vindos aí. Espero que possa ser produtivo aí, essa noite aí, tá? Eu tenho uma experiência muito grande, gente. Durante 10 anos da minha vida, eu fui gerente na área da Petrobras e eu era o contratante aí das NRs, né? Eu tinha que demandar NRs aí para todos os jeitos, né? Várias NRs aí, são 38 NRs, né? Então, muitas NRs eu tinha que contratar. Então, e eu via aí as dores aí, os problemas que tinham de algumas empresas prestadoras de serviço, algumas dificuldades, e a gente conseguia sentir isso na pele mesmo. E depois, hoje em dia, aí, depois de longos anos na Petrobras, aí, há 4 anos atrás eu saí da Petrobras. Hoje eu tenho algumas empresas aí, né, dentre as quais a GuruSeg e a Reboot, que está aparecendo na tela para vocês. Eu tenho um trabalho aí também junto ao Sebrae. Durante algum tempo a gente atuei junto ao Sebrae aí, fazendo consultoria em algumas empresas. E a gente percebe que existem muitas dores das empresas nessa linha, né? De que fazer, de como proteger a sua empresa, visto que tem muita desinformação hoje em dia para falar desse tema de NR1, tá? Tem muita coisa nas redes sociais, tem muita coisa no YouTube, mas tem muita coisa que está equivocada. Tem muita gente querendo vender coisas demais, vendendo coisas grandiosas, e não é isso que é a solução, certo? Não é essa a solução. Já vi gente até querendo vender, né, psicólogo clínico, né, vender o cara, contratar um psicólogo para fazer terapia com todos os funcionários como se isso fosse obrigatório. Não é essa a questão, não é nem de perto isso, tá? Então o objetivo é a gente trazer essa clareza aí hoje para a gente poder andar aí, tá bom? Qualquer coisa, gente, vocês levantem a mão, falem no chat aí. Eu não estou vendo vocês agora para poder apresentar, mas a gente vai se falando. Tá legal? É, Falando um pouquinho das NRs mesmo, entrando no assunto das NRs de uma forma definitiva, o que são NRs, gente? Primeira questão que a gente tem que entender é o seguinte: a gente fala de NR1, que é a grande discussão que está em voga agora no momento, né? Visto que a atualização da NR1 saiu no final do ano passado, como prazo máximo de implementação agora é 26 de maio, né? Nós estamos aí a menos de 2 semanas do início da implantação da NR1, que é a primeira NR. É a NR que determina, que configura as disposições de todas as outras NRs. Na tela aí estão aparecendo todas as NRs existentes. Na verdade, está faltando uma que é a 38, tá? Que provavelmente essa imagem ainda não estava contemplando ela, que é mais recente. Mas tem NRs de todo tipo de serviço, para serviços bem específicos, como existem NRs para serviços gerais. E no nosso caso, hoje, o tema aqui, a discussão aqui é a NR1, ou seja, é a norma primeira, que foi criada há 40 anos atrás, ela já existe há muito tempo, certo? Mas desde lá para cá, algumas mudanças acontecem de tempos em tempos por alguns motivos que a gente vai entender aqui na frente. E esse é o objetivo da gente discutir aqui hoje. O nosso foco hoje é a NR1. E o que é NR1? A primeira coisa que a gente precisa entender, gente, a NR1, ela é uma norma que ela se relaciona com todas as outras NRs, todas as outras normas regulamentadoras. Normas regulamentadoras são normas que regulamentam alguns processos de trabalho. São normas criadas por alguns órgãos do governo, dentre os quais o Ministério do Trabalho, certo? Através de portarias ou através de algumas outras normas infralegais que determinam algumas diretrizes de trabalho, tá? Então, o Ministério do Trabalho determinou no ano passado, após muita discussão, que a NR1 precisava ser atualizada, né? E essa NR1, o que ela versa? O que ela diz? Basicamente, gente, é um documento muito grande.
Depois eu vou disponibilizar ele para vocês, quem tiver interesse aí eu disponibilizo. Mas o que importa para vocês hoje eu vou abordar aqui nessa aula de hoje, tá? O foco mesmo é em entender que é o seguinte, ela é uma norma que ela compreende um macroprocesso, ou seja, um macroprocesso chamado GRO. O que é GRO? Gerenciamento do risco ocupacional. Isso é um programa, né? O GRO ele é um programa, ou seja, ele não é um documento. Ele é um programa permanente. Ele é um programa que as empresas têm que implantar permanentemente na sua vida empresarial. Qual empresas? Todas as empresas que tenham pelo menos um funcionário. Se você é uma empresa que tem pelo menos um funcionário, você tem que se adequar à NR1, tá? É lógico que, dependendo do segmento, dependendo do grau de risco, dependendo da quantidade de funcionários, as diretrizes vão mudar, mas tendo um funcionário, você precisa se adequar à NR1 e, consequentemente, ao seu GRO. Esse GRO, que a gente já viu mais à frente, o que que é isso? Ele vai se desdobrar em um documento específico chamado PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Aí sim, um documento que vai ser composto de um inventário de riscos e de um plano de ação. Até aqui, gente, não tem nenhuma novidade. É assim e sempre foi assim, tá? Nenhuma novidade. As novidades vêm daqui para frente, que a gente vai abordar um pouco mais à frente. Certo? Então, assim, gente, até hoje, até o presente dia, até 26 de maio, né, quais são os riscos ocupacionais que existem nos ambientes de trabalho que a norma regulamentadora NR1 exigia que as empresas controlassem, identificassem, avaliassem e controlassem, tá? Eram esses cinco que estão na tela. Os riscos físicos, os riscos químicos, biológicos, riscos ergonômicos e os riscos de acidente, os riscos acidentais. Até então, eram esses cinco tipos de risco, certo? O que que começa a acontecer? De uns anos para cá, de algumas décadas para cá, nesse milênio agora que a gente está vivendo, e é isso aí, talvez capitalizado ainda, né? Aumentado pela pandemia, começou-se a ter um boom muito grande de afastamentos do trabalho por questões de saúde mental. Não mais saúde física, biológica, química, riscos ergonômicos, né, que envolviam a saúde física, mas questões de saúde mental. A ponto de a gente ter um impacto aí nos últimos 3 anos de aumentos superiores a 100%, né? A gente tem uma quantidade de afastamentos do trabalho por saúde mental absurdos aí em 2024, né? E o que aconteceu com base nisso? Isso é o governo tendo que arcar com dinheiro, né? Com pagamentos de indenizações a funcionários. E, naturalmente, essa conta começa a chegar em algum momento. Então, o governo, vendo esses dados crescentes ano por ano, falou: tenho que fazer alguma coisa. E nesse tenho que fazer alguma coisa, certo? Ele pensou o seguinte, cara, eu preciso atuar de alguma forma junto com as empresas para que isso se estanque, para que isso pare de sangrar, para que esses números parem de crescer, né? E discussões começaram a acontecer e chegou-se ao ponto que o Ministério do Trabalho, em comum acordo com N entidades, determinou a inclusão de um sexto risco nesse processo. Além dos cinco anteriores, agora nós temos os riscos psicossociais. Se você for analisar friamente, você vai falar, Ricardo, mas isso é novo? Em tese, não é novo. Em tese, os riscos psicossociais eles estão inclusos dentro dos riscos ergonômicos. Os riscos ergonômicos, a princípio, eles incluem não só os problemas ergonômicos que a gente está acostumado, que a gente costuma ver mais frequentemente, que são os riscos de carregamento de peso, né, doenças aí, LER, né, questões aí de postura, né, de sentar na cadeira corretamente, né, isso é o mais comum. Mas os riscos econômicos, eles também compreendem os psicossociais, questões que têm a ver com a psicossociedade, como também questões envolvendo o ambiente de trabalho, tá? Mas isso não era explícito. Então, pelo fato de não ser explícito, ninguém considerava, ninguém trabalhava os riscos psicossociais nas suas documentações de saúde e segurança do trabalho. Isso não era levado em consideração.
E o Ministério do Trabalho falou, cara, eu preciso fazer uma atualização, os números são crescentes, como nós vimos, eu preciso explicitar isso. E daí surgiu a mudança da NR1, tá? Que se começou a ocorrer no segundo semestre de 2024, com database aí de iniciar seu funcionamento, né? A sua atividade agora em 26 de maio. Algumas mudanças acontecem na NSNR1 a partir de agora, 26 de maio. Não é apenas os riscos psicossociais, existem outras inclusões. Mas digamos que assim, para vocês, o impacto de 95% dos impactos para as empresas é a inclusão desses riscos psicossociais. É isso. Esse é o problema principal, tá? As outras questões são detalhes que nós nem vamos abordar aqui, tamanha a irrelevância deles perante essa questão dos riscos psicossociais, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, gente. Ah, Ricardo, riscos psicossociais, preciso de um psicólogo, preciso incluir na minha empresa um psiquiatra, uma pessoa para fazer uma análise psicossocial dos funcionários. Não é isso. E vocês vão ver aqui, através de alguns slides, que isso não é a realidade, diferentemente do que muitos estão vendendo por aí pelas redes sociais e pelo YouTube, tá? Primeira coisa, vamos entender o que são fatores psicossociais. A NR1 agora diz o seguinte: vocês, empresários, precisam considerar os fatores de riscos psicossociais na análise documental de vocês, incluindo com os físicos, com os biológicos, com os químicos, tá? Então, alguns órgãos aqui já nos demonstram o que são esses fatores psicossociais. Por quê? Porque a NR1 mesmo, ela não explicita isso. Ela não define fatores psicossociais. Mais uma dúvida que ela deixou em aberto que não precisaria, ela deveria ter fechado esse entendimento de forma melhor. Mas já que ela não falou, vamos tentar buscar em alguns outros órgãos aí o que são isso. Primeira definição que a gente tem é da própria OIT, né, da Organização Internacional do Trabalho. Repare, a definição de 84, gente, não é novidade o que a gente está falando. A novidade é a explicitude disso na norma a partir de agora, tá? A gente está falando de interações entre ambiente de trabalho, entre as condições organizacionais, entre capacidade do trabalhador, repare, que vão influenciar a saúde e o desempenho profissional. Ou seja, tem alguns fatores aí, tem algumas variáveis que vão se somar aos fatores psicossociais, certo? O que são? E vamos pegar aqui uma outra norma, gente. A NR37 é uma norma especializada na área de plataforma de petróleo, tá? Mas repare que ela definiu nas definições iniciais dela, né? Apesar de ser uma norma que não se aplica para a gente que está aqui discutindo, né? A não ser que tenha alguém de petróleo aqui, né? Mas a definição dela, se ela é a definição para 37, ela vai ser para qualquer outra norma, tá? O que são os riscos psicossociais? São riscos que decorrem de deficiências. Deficiências de quem? Das empresas, na concepção, organização e gestão do trabalho, podendo ter efeitos negativos a nível psicológico. Então, reparem, os fatores psicossociais são deficiências, são decorrentes de deficiências, de alguns gaps, de algumas omissões das empresas na forma de gerir o trabalho e a relação com os seus empregados, que vão eventualmente trazer efeitos negativos para esses empregados. Aqui cabe um ponto importantíssimo, gente. Eu não estou aqui para discutir se o Ministério do Trabalho está fazendo certo ou errado, se coitados de nós que somos empresários. Eu tenho 4 empresas hoje, gente. Eu trabalho com 4 empresas hoje. Eu sou sócio de 4 empresas hoje. Então, eu também vou ser impactado pela NR1. Mas a questão não é essa aqui. A questão é entender o seguinte, cara. Já está valendo, já vai começar a valer a partir da semana que vem. Então, a gente precisa se adequar. Vamos ver qual é a melhor forma e a forma menos onerosa para que a gente se adeque. Isso é o mais importante, tá? Diferentemente do que a gente se prega muito aí pela internet, pelas redes sociais como um todo. Tá legal? Partindo daí, gente, então, com base nessa definição de fatores psicossociais, vamos entender aqui, certo? O que são fatores psicossociais, ou seja, o que a norma manda a gente fazer? A gente identificar os riscos psicossociais. Repare, riscos psicossociais não são as doenças como estresse, como burnout, que hoje em dia é tão debatida, né? Como depressão, como ansiedade. Isso são consequências
dos fatores psicossociais. O que a norma manda a gente fazer é identificar os fatores. E quais são esses fatores de riscos psicossociais? Cara, insegurança para os funcionários na execução de atividades, falta de autonomia no trabalho, é aquele chefe que fica dando exigências contraditórias para o liderado, ou seja, não sabe o que quer, manda uma coisa, depois manda outra. Ou seja, é o empregado trabalhar de forma sem segurança, sabendo que ele pode ser demitido amanhã, certo? Eventualmente, a empresa não pagar alguns direitos para o empregado, e isso vai resultar em problemas, certo? São metas excessivas que às vezes as empresas colocam, tá? Jornadas extensas de trabalho, ou seja, todos itens que podem desencadear problemas psicossociais nos seus funcionários e que causam aqueles aumentos indicativos ali que a gente viu naquele gráfico anterior. Mais uma vez aqui, gente. Ah, Ricardo, mas isso é um absurdo. Os empregados, eles têm direito a tudo aqui no Brasil, e nós não temos direito a nada assim, gente. Eu entendo isso, é a realidade. Nós somos o país aí recordista de ações trabalhistas no mundo, e é por esse motivo mesmo que eu estou fazendo esse webinar com vocês. É por essa razão, que se nós já somos o país recordista de ações trabalhistas no mundo, antes da NR1, imagine agora com a atualização da NR1. Vamos ser mais ainda. Se vocês não se precaverem, se vocês não entenderem como tem que proceder a partir de agora, vocês vão ser ainda mais vítimas de ações trabalhistas, certo? Mas repare o seguinte, gente, é uma coisa importante. Eu listei aqui, né, 10 fatores de risco psicossociais aqui. A grande maioria deles passa por um ator aqui fundamental, que é a liderança. Entenda a liderança, podem ser vocês, empresários, podem ser vocês, gestores, né? Líderes diretos, ali, gerentes das empresas, dependendo do porte da empresa. Tudo passa pela liderança, né? A gente precisa entender que a liderança tem um papel fundamental para criar um ambiente de trabalho que seja capaz de atenuar algumas consequências de doenças mentais, de doenças relacionadas à saúde mental, tá? Todas essas doenças aqui relacionadas à saúde mental embaixo, gente, estresse, ansiedade, impulsividade, tudo isso tem um CID específico, né? Um código aí específico da área médica, e todas elas foram reconhecidas já depois de longa discussão, né? Como doenças realmente ocupacionais, né? Resultantes de relações de trabalho. Então, isso já é fato, já acontece, já é legal, isso já existe. Cabe agora a gente entender como que a gente trabalha nessa parte de cima para que essa parte de baixo seja atenuada, seja diminuída, tá? Isso é o ponto principal da nossa discussão aqui hoje. Voltando à figura anterior, tá? Com base no que a gente viu tudo isso, então cabe a gente, né, dentro da NR1, identificar esses fatores de risco psicossociais, né, que são os perigos que estão aqui nessa primeira caixinha, né? Não só identificá-los, mas avaliá-los. Pô, para alguma empresa, talvez esse risco seja maior. Para outra empresa, talvez esse risco seja menor. Vou te dar um exemplo para vocês, para materializar um pouco mais o entendimento, né? Uma pessoa que trabalha com telemarketing é uma pessoa que está lidando com um público direto, reclamações de pessoas externas. É uma pessoa que tem uma possibilidade, né, de estar ligado diretamente a um fator de risco de forma muito mais intensa, né, psicossocial, né? Está ligado diretamente com o humor de pessoas estranhas que estão ali, estão insatisfeitas, estão reclamando, estão criando constrangimentos, né? E elas estão envolvidas nesse trabalho. Então, assim, para esse cargo, para essa função, o fator de risco ele vai ser avaliado como um risco mais pesado, né? Diferentemente de uma pessoa que trabalha num regime interno administrativo, está mais controlado, ou seja, está menos sujeito a esses riscos externos, né? Que são sempre mais difíceis de controlar, ok? Com base nessa avaliação de riscos, a gente vai começar a parte seguinte, que é a parte mais importante. Como é que a gente controla esses riscos? Como é que a gente previne esses riscos? Ou, se a gente não conseguir prevenir, como é que a gente atenua esses riscos? Ou, na linguagem da área de segurança, como é que a gente mitiga? Mitigar é minimizar esses riscos, certo? E isso vai ser refletido no documento que todos vocês têm que gerar, que é o PGR, né? Esse PGR ele vai ser composto de um inventário de riscos. Leia-se, o PGR ele vai contemplar todos os riscos que a norma já exigia, né? Os físicos, químicos, biológicos, ergonômicos,
mas agora somados aos psicossociais, junto com o plano de ação, certo? Se a gente identifica, né, na avaliação de riscos que a gente precisa minimizar esses riscos psicossociais, nós temos que construir um plano de ação que vai perdurar ali, de repente, de uma forma permanente, 1 ano, 2 anos na nossa empresa, certo? É isso que a gente precisa fazer, tá? A partir de hoje, essa é a nossa lógica de trabalho, certo? Esse é o nosso objetivo, tá? E o que que acontece se a sua empresa não se adequar à NR1? O que que acontece, Ricardo? Ah, eu vou pagar para ver, Ricardo. E aqui cabe um ponto importante, gente. A norma, ela começa já a entrar em vigor agora em 26 de maio. Mas o Ministério do Trabalho, ele postergou por 1 ano a parte de multa, né? Que é o primeiro item que está escrito aqui, certo? Antes dessa postergação, se o Ministério do Trabalho batesse na empresa de vocês e pedisse o seu PGR, ele analisasse lá o auditor fiscal do trabalho na tua empresa que você não tem o PGR adequadamente, certo? Eles te dariam uma multa que pode chegar a valores aí bastante significativos, tá? Na casa de dezenas aí de R$ 1.000, né? Envolvidas dependendo do grau de risco da tua empresa, tá? Isso foi postergado. Mas, gente, sinceramente falando, e para mim é o grande motivo de eu estar aqui com vocês hoje, assim, para mim esse não é o principal problema. Qual é a chance, me responda aqui sinceramente, qual é a chance, né, de ter um auditor do trabalho batendo na sua empresa que tem 5 funcionários aí e trabalha dentro de um prédio de escritório? Qual é a chance disso? A não ser que tenha uma denúncia muito grave, a chance de um Ministério do Trabalho ir lá, um auditor fiscal do trabalho, que são tão poucos, é irrisória, é ridícula, né? A grande questão para mim, o que está listado aí para vocês, para empresas de menor porte, como são a maioria de vocês aí, certo? São os passivos trabalhistas, são as ações trabalhistas que já são um problemaço hoje para as empresas. Isso tende a aumentar ainda mais, gente. Vocês imaginem o seguinte, tá? É, um funcionário de vocês é desligado, é demitido. Imagine que vocês andaram na linha tudo direitinho. Vocês fizeram tudo direitinho, fizeram os riscos, fizeram o documento, certo? Mas por algum motivo você não tinha isso evidenciado, você não guardou isso, não registrou, não tinha isso claro, né? Um empregado é demitido e ele, muitas vezes mal intencionado, ele aciona ele entra com uma ação trabalhista, né? Ministério do Trabalho contra vocês, certo? E às vezes o juiz do trabalho, e eu falo para vocês do fundo do coração, gente, a minha esposa, ela é magistrada, ela é juíza, né? Não é do trabalho, ela é juíza da área civil. Mas eu conheço outros juízes do trabalho, né? Então, às vezes, o juiz do trabalho, ele é um cara, eu já atuei muito como preposto também da Petrobras, enquanto eu era gerente lá, ia em muitas ações trabalhistas. Às vezes, você vê na cara do juiz que ele, quando ele vê o reclamante, né, a pessoa que entrou com a ação, a pessoa entra, começa a falar, você percebe pelo juiz que ele está vendo assim, cara, essa pessoa está mentindo. Essa pessoa está mentindo, não é assim que ocorre. Ela está tentando, um advogado convenceu ela a tentar entrar com ação para ganhar um dinheiro aí, mas no fundo isso não é verdade, certo? Mas, com base agora na entrada em vigor da NR1, o que o juiz trabalhista vai fazer? Ele vai fazer simplesmente o seguinte: ó, ô empresa, ele vai quase dizer isso, ó, o juiz falando, ó, ô empresa, cara, eu sei que ele tá mentindo, né? Ele pensando assim, o juiz, né? Eu sei que ele tá mentindo, mas mostra aí que você tem os documentos tudo direitinho, mostra aí que você está cumprindo com o plano de ação que você desenhou, que eu vou dar ganho de ação para você, né? Ganho de causa para você. Aí a empresa não consegue mostrar nada. Por mais que o juiz perceba que o empregado está mentindo, o fato da empresa não apresentar, né, as exigências da NR1, cara, é uma perda da ação, de forma imediata, tácita, entendeu? E com multas grandes, ou seja, com indenizações grandes, entendeu? Então, assim, na minha visão, e isso já passa a partir de agora, gente, isso não tem 1 ano de postergação. Por mais que o juiz não possa te exigir que você entregue os documentos, certo? O fato de você não ter ele, já que a norma vai entrar em vigor em 26 de maio, tá? O fato de você não tê-los já é suficientemente motivo para o juiz analisar e falar, cara, esse funcionário merece o dano de saúde mental que ele está alegando aqui, mesmo que aparentemente não pareça verdade,
o fato da empresa não comprovar nada, não fez nada, né? Não tem nenhuma evidência registrada, já demonstra que ela não está preocupada com isso. Então, vou dar a indenização pro funcionário, pro ex-funcionário. Isso é claro que vai acontecer. Isso eu digo para vocês com experiência própria, de quem acompanhou muita ação trabalhista como preposto. Isso vai acontecer, gente. Isso é anos-luz mais grave do que multa. Anos-luz mais grave, né? Esse é o principal impacto aí que vocês precisam se adequar, porque senão o negócio vai ser feio, tá? Além disso, a gente tem custos aí para afastamentos, né? Empresas que tenham afastamentos na empresa, você tem um impacto num imposto chamado FAP, né? Que é o fator previdenciário, certo? Você tem redução desse FAP quando você tem menor índice de afastamento, né? E para algumas empresas de maior porte, empresas com mais de 100 funcionários, é bem relevante isso, tá? Além de danos à reputação e principalmente também a parte de produtividade, porque a gente está pensando muito no aspecto de custo, né? De doer no bolso, mas, cara, o quanto a gente conseguir aplicar a norma bem feita, o quanto a gente conseguir desenvolver as lideranças de forma bem feitas, o quanto isso vai nos trazer de produtividade, de ganhos, de resultados melhores de faturamento ou redução de custo. Absurdos. São valores absurdos, né? E essa é a balança que a gente precisa pesar, né? A gente fazendo um trabalho bem feito de implantação da NR1, a gente tanto diminui nossa possibilidade de passivo, a gente atenua esse problema, a gente impede as multas que vão vir a ocorrer no futuro e também a gente tem ganhos da nossa equipe de desenvolvimento, de competências, de liderança e tudo mais. Essa é a discussão aqui, tá bom? Aqui, falando do processo trabalhista novamente, olha só para você ter uma noção do impacto em 2024. Mesmo sem norma em vigor, gente, mesmo sem nenhuma norma em vigor, 78% dos processos trabalhistas envolvidos aí no Brasil, eles já envolviam riscos psicossociais, mesmo que não tivesse isso explicitado na norma. Ou seja, a maioria das pessoas já entram com ações na justiça reclamando de assédio moral, reclamando de questões relacionadas à saúde mental, né? Dizendo que estavam estressados porque o trabalho era muito agressivo, muito excessivo. Volto a dizer, eu não estou aqui para julgar se está certo ou está errado, mas é a realidade, nós temos que lidar com ela. A realidade é essa. Não adianta se esconder e achar que ela não vai afetar a gente no dia de amanhã, porque vai sim, tá? E ao mesmo tempo, gente, Ricardo, mas isso aí é problema para a empresa grande. Não é. Olha, 64% dessas empresas que passaram por esses processos trabalhistas, eles possuem menos de 20 funcionários. Possuem menos de 20 funcionários. A maioria das empresas são empresas de menor porte, certo? E são empresas que muitas vezes uma indenização ali de 10, 20, 30 mil reais acaba com a empresa, muitas vezes. Acaba com a empresa. É muito impactante, tá? Um funcionário, muitas vezes, uma indenização para um funcionário pode acabar com a vida de uma empresa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Aqui para vocês é basicamente assim, eu espremi aqui a norma, né? E peguei aqui os principais pontos da norma, o que realmente mudou, né? O que inclui aí essa gestão de riscos aí modificada na atualização da NR1, certo? Então são 4 tópicos principais, onde a maioria deles fala do quê? Inclusão de riscos psicossociais, identificação imediata de riscos psicossociais, certo? Ou seja, e aqui é um ponto interessante, ó, um ponto que a gente precisa ter, tomar cuidado, ou seja, os trabalhadores eles têm que estar envolvidos nisso, eles não são, não sofrem de consultas opcionais, eles têm que ser comunicados disso, eles têm que estar cientes disso e eles têm que participar disso, dessa gestão de riscos psicossociais, ou seja, quem vai dizer se a empresa tem problemas aí de assédio moral ou de alguns fatores de risco psicossociais aí, são os profissionais que trabalham nela. Não é, diferentemente da parte física, biológica, química, que um técnico de segurança vai lá na empresa e consegue, de forma externa, avaliar, ó, esse posto de trabalho tem um fator de risco físico. Esse aqui tem um fator de risco físico, só para vocês entenderem. Ruído, né? Questões relacionadas à temperatura excessiva, são fatores físicos. Esse aqui já sofre de um risco mais químico, né? Substâncias químicas ali, né? Tem algum agente ali que tem algum tipo de odor, né? Fora do padrão, tal. Ó, quem trabalha com tinta, por exemplo, quem é pintor, né? Tem claramente um impacto aí das tintas envolvidas, dos solventes envolvidos, né? Depois a gente tem fatores de riscos biológicos, que muitas vezes são mais a parte de micro-organismos. Aí também entra a parte de poeira, questões dessa linha. Então, assim, isso
Um técnico de segurança, alguém da área de segurança vai lá e enxerga isso, né? Não precisa de ninguém internamente dizer, ele consegue enxergar claramente. Ele só entender um pouquinho e acompanhar um pouquinho do desempenho do profissional. Agora, a área psicossocial é mais complexa, por quê? Eu não consigo lá externamente e olhar através de uma fotografia da empresa se essa empresa, os funcionários que estão ali, eles estão sendo alijados de alguma decisão profissional, se aqueles funcionários que estão ali, eles, né, têm metas muito agressivas, que o seu chefe deles é um chefe que, poxa, não acompanha em nada o cara, que não quer nem saber se o cara tem problema pessoal ou não, só cobra do cara, só tira o couro do cara. Externamente eu não consigo ver isso. Eu tenho que ouvir os empregados. E tudo se baseia em ouvir os empregados. Essa é a principal questão aí dessa análise de fatores de riscos psicossociais. Ok? Tá? Então, agora, gente, aqui, um passo a passo para a gente entender realmente o que que vocês precisam fazer. Ah, Ricardo, beleza, entendi, tá claro. Mas o que que eu preciso fazer? Tá? Aqui eu vou colocar, gente, um passo a passo em 6 etapas no que eu entendo que vocês precisam fazer. Se vocês tirarem um print dessa tela aí da próxima, vocês sabem o que vocês precisam fazer, tá? A partir de agora. Algumas ações são mais simples, outras são mais complexas, certo? Mas isso precisa ser evidenciado, precisa ser registrado de uma forma clara para que fique transparente que vocês executaram, tá bom? Tá? Primeiro ponto, gente. Primeiro ponto é o dia de hoje. Nós estamos fazendo isso aqui agora, tá? Então até tira um print aí, ó. Tira um print da tela, né? Mostra que vocês estão fazendo cumprir a primeira etapa aí, né? Pode me marcar lá na rede social, né? Lá no Instagram. As duas empresas que eu botei o logo aí tem perfis no Instagram, né? A Reboot e a Guru Seg, né? Que é uma empresa de Alagoas aqui nossa, que a gente atua também na área de segurança, tá? Então, assim, marque isso lá e evidencie. Ó, eu estou participando de um treinamento, pau, de adequação da NR1. Isso é o primeiro passo, certo? Você entender quais são os princípios da NR1. Isso a gente fala, estou falando de vocês, mas eventualmente das demais lideranças, dos demais representantes da empresa, né, que estão, né, na frente da empresa ali, né, os donos, os CEOs e tudo mais, né? Entender esses princípios da NR1, conhecer as mudanças previstas para 2025, né, que são os riscos psicossociais, e enxergar as consequências empresariais se vocês não se adequarem. Primeiro ponto, nós estamos vendo hoje. Vocês estão cumprindo eles aí, tá? Segundo ponto, gente. A próxima etapa é: eu não sei qual é a realidade da tua empresa. Eu não sei. Ricardo, a minha empresa, você tem um PGR? Você já tinha um PGR anteriormente, né? Um programa de gerenciamento de riscos. Você já tinha um documento, você já tinha feito isso, já teve alguém na tua empresa fazendo ele. Não importa o teu segmento, não importa qual é a tua empresa. Você tem mais de um funcionário, você tem que ter um PGR, é obrigatório. A NR1 já amarrava isso, tá? Mesmo até então, certo? Ricardo, eu não tenho. Então, você vai fazer essa segunda etapa e depois você vai fazer a terceira. As coisas vão andar em paralelo. Ricardo, eu já tenho o PGR, eu já tinha tudo certinho. Meu único ponto é realmente fazer e incluir esses riscos psicossociais. Ponto. Então, você precisa fazer só apenas a etapa 2 e depois, se seu PGR estiver atualizado, procure aí algum profissional da área de segurança, ou se você já tem alguém da área de segurança que faça isso para você, né? Só precisa verificar se ele está atualizado, e se ele estiver atualizado, é só incluir a parte psicossocial dentro dele. Não precisa mudar o que está lá mais, né? O que está lá escrito já, que de repente está atualizado, né? O PGR, a princípio, tem duração, vigência de 2 anos. Então, se você fez isso dentro de 2 anos, né, tá válido ainda. Ok? Tá? Então, assim, a segunda etapa é a gente fazer um diagnóstico dos fatores psicossociais. A gente precisa entender, né? Como é que eu faço esse diagnóstico, tá? Você precisa estruturar uma metodologia de mapeamento. A NR1, ela não amarra uma metodologia de mapeamento. Ela não diz o seguinte, ó, vocês têm que usar essa metodologia aqui do HSE, né? Que é uma metodologia famosa europeia. Ou vocês têm que usar a metodologia do POPSOC, que é uma outra metodologia famosa. Ou vocês podem fazer uma mescla das duas e fazer um mapeamento com base nas duas. Ela não amarra isso. Então, ela tem liberdade. A única coisa que você precisa fazer é a metodologia que você for usar,
você precisa justificar. Usei essa metodologia porque ela é mais prudente na minha empresa. Ponto, né? Na realidade dos meus empregados, dos meus funcionários. Então você vai ter uma metodologia para você construir um formulário de análise dos fatores psicossociais. Essa metodologia ela compreende algumas etapas, tá? E ela vai amarrar ali algumas perguntas que os seus funcionários terão que responder para que a gente possa identificar esses riscos, tá? A norma ela amarra que o mapeamento tem que ser feito junto a pelo menos 80% da equipe, tá? Se você tem 10 empregados, 8 deles têm que ser pelo menos ouvidos e responder esse formulário de diagnóstico de fatores psicossociais. E com base nessas respostas, você vai coletar e organizar esses resultados, tá certo? Então aí existe uma estrutura por trás. Ah, Ricardo, eu consigo fazer isso? Cara, assim, é, conseguir consegue. Se você tiver intuito, interesse em se aprofundar, você consegue. Eu não sei se vale a pena vocês, com os negócios de vocês, entrar nessa seara. Você é contador, tem empresa de contabilidade. Vale a pena você parar o trabalho de contabilidade, que é a tua atividade fim, para fazer isso? Eu acho que não vale, certo? Porque você vai perder tempo, que é algo que não é banal, não é simples. Você tem que construir as perguntas do formulário, você pode pegar isso já pronto, pode ter que adaptar para a tua realidade, divulgar isso para as empresas, coletar resultados, analisar esses resultados, entendeu? O ideal é vocês contratarem alguém que faça isso para vocês, né? Nessas análises de fatores psicossociais, certo? Com base nisso, vamos para a terceira etapa. Agora você vai implementar o seu GRO, seu gerenciamento de riscos. Lembra? Ou seja, aqui entra, Ricardo, elaborar ou atualizar o PGR, incluindo todos os riscos, incluindo os riscos psicossociais que a gente mapeou na etapa 2. Se você não tem o PGR, você precisa elaborar ele. Se você já tem, você precisa atualizar ele. Simples, tá? Aí depende da tua realidade, tá bom? Com base nessa elaboração do PGR, o PGR ele vai incluir os riscos. Eu vou mostrar no final para vocês aqui um PGR. Vou abrir para você ver aqui, tá? Um modelo de PGR para vocês terem uma noção. Aí esse PGR ele vai avaliar os riscos com base numa matriz de risco. Como é que é essa avaliação? Ele faz uma avaliação com base em probabilidade e com base em severidade. Vamos pegar o exemplo que eu dei anteriormente do telemarketing. Cara, o telemarketing, vamos lá, um risco desse atendente de telemarketing, né, ele passar por uma experiência de assédio moral por parte das pessoas que estão reclamando, né? A pessoa confunde, ao invés de reclamar da operadora de telefonia, está reclamando do cara, começa a xingar o atendente, né? Isso é bastante comum, né? Bastante provável, né? A probabilidade é bem alta, né? Então, isso vai preencher lá, né? Esse risco, tá? Por outro lado, além da probabilidade, nós temos a severidade, né? O grau que essa situação acontece, né? O telemarketing também acho que é bastante relevante, é bastante severo, né? Não é algo assim banal, né? Mas por outro lado, é menos severo do que uma pessoa frente a frente, né? Frente a frente é algo mais grave do que por telefone, certo? Então a pessoa que está no atendimento lá em balcão é mais severo do que no telefone, por incrível que pareça, né? Então isso já vai compor essa matriz de risco, tá? Com base nessa matriz de risco, com base no risco calculado, né? Tudo por norma lá, tudo por diretriz, você vai definir algumas medidas de prevenção e mitigação desses riscos. Então, por área de trabalho, por cargo, né? Por função, você vai definir, cara, para essa função aqui, os riscos são esses, nós temos que fazer isso aqui. Esse funcionário tem que fazer um treinamento, nós temos que treinar o líder dele, nós temos que preparar aqui uma avaliação de desempenho, nós temos que fazer isso, certo? E aí você constrói um plano de ação estruturado. Essa é a terceira etapa, tá? Esse plano de ação, ele é um plano de ação que pode ser que tenha duração mais curta ou mais longa, né? Durante todo o PGR ele pode estar válido, né? E o principal ponto, gente, para mim o ponto mais relevante, você precisa todo esse passo a passo, você precisa evidenciar e arquivar todas essas ações das etapas de adequação da NR1. Por isso que eu não estava brincando, mas não é brincadeira não. Até essa etapa de hoje, que vocês estão participando desse treinamento aqui, vocês evidenciem isso, certo?
você vai evidenciar isso, vai ter que ter um documento, vai ter que ter realmente um lugar para você guardar todas as evidências, porque o dia que o Ministério do Trabalho bater, né, na sua empresa, o dia que você for chamado lá porque algum empregado entrou com uma ação trabalhista, você leva isso, você se defende com base nisso, e aí você vai estar realmente protegendo a sua empresa, certo? Caso contrário, você está totalmente desprotegido. Tá ok? Dito isso, vai para a segunda etapa, né? Ah, Ricardo, mapeei, fiz o PGR, fiz o plano de ação. Show, tô pronto? Não, você não está pronto. A não ser que a sua empresa seja um fator de risco muito baixo, que não tenha nenhuma ação, seja física, seja psicossocial, que mereça um plano de ação mais longo. Só o documento ali vai abranger e vai identificar os problemas e você não vai ter nenhum plano de ação mais longevo, né? Mas eu ouso dizer que isso é muito raro, gente. Assim, na parte psicossocial, né? Eu tenho uma empresa de consultoria na área de liderança, eu trabalho com isso, né? Foram muitos anos sendo líder. Hoje eu trabalho com isso, desenvolvendo lideranças, né? Junto a empresários, a empresas, atendo empresas de maior porte um pouco, né? Cara, as lideranças não são capacitadas, gente. Ninguém é preparado para ser líder. Eu não sei vocês que estão aí me ouvindo aqui agora, mas a maioria das pessoas não são preparadas para liderar. Eu fui líder durante 10 anos, eu não fui preparado para liderar. Eu aprendi na marra. E até aprender demorei um pouquinho. E nessa demora que eu tive, quantos casos eu fiz, quantas coisas eu fiz que provoquei problemas nos meus liderados? Cara, eu me pergunto isso, eu me reflito sobre isso, entendeu? Então são pontos que a gente precisa entender aí. Então, esse quarto tópico para mim é vital, entendeu? A gente precisa capacitar as lideranças, né? Capacitar as lideranças de vocês e os líderes de vocês, gerentes, supervisores, dependendo da empresa, né? Cara, o que que esse líder precisa entender? Ele precisa compreender qual é a sua responsabilidade. Ele precisa ter um plano de treinamento desenhado mesmo, para capacitar esse líder, certo? E por último, a gente precisa implantar uma rotina de controle dessa liderança, certo? Essa liderança, ela precisa ter rotinas de controle. O que sejam isso? Cara, ele precisa aplicar feedback nos funcionários. Esse líder, ele precisa realmente ter momentos de conversa com os funcionários individualizadas, certo? Por quê? Porque isso tudo vai registrar como pontos para diminuição, mitigação daqueles fatores de risco, certo? Quando você senta com um funcionário e pergunta para ele, cara, como é que estão as coisas aí? Tudo bem com você? Tudo certinho e tal? São pequenas ações que somadas vão representar e evidenciar que você está preocupado com o cara. E o melhor de tudo isso aqui, gente, quando você faz isso, e isso para mim é o grande ponto aqui, grande questão dessa nossa bate-papo. Quando você faz isso, você não está fazendo isso apenas para evitar perda, ação trabalhista. Você está fazendo isso porque isso vai ter reflexo nos teus resultados amanhã, depois de amanhã, em 2025, todo. Ou seja, se fizer isso, você desenvolve tua liderança, você tem melhores resultados, você engaja a tua equipe de trabalho e você ainda por cima atende a NR1. Repare, o efeito é reverso. Não é, eu tenho que atender a NR1, que saco. Aí eu vou atender a NR1, faço só o protocolo básico, fico chateado, gasto dinheiro e não uso isso para nada. A proposta que eu estou falando para vocês aqui é o seguinte, gente, não façam isso. Ou seja, implantem o desenvolvimento, atualizem o documento, mas implantem, capacitem seus líderes, implantem rotinas que você vá realmente minimizar os fatores de risco psicossociais da sua equipe de trabalho e, ao mesmo tempo, você vai ter resultados, né, profissionais amanhã. A tua empresa vai faturar mais. Em paralelo, você vai estar atendendo a NR1. Conseguem perceber a inversão de jogo? Esse é o grande benefício. A gente tem que usar a norma a nosso favor, né? Esse é o convite que eu faço a vocês, né? Isso não é um pensamento padrão. Se vocês pensarem assim, cara, vocês vão estar na frente de 95% dos concorrentes de vocês, que não pensam assim, que não pensam, tá? Capacitamos as lideranças, a gente vai para atuar na gestão de processo, ou seja, cara, agora eu vou para as equipes, capacito as equipes, trago clareza para as pessoas, implemento algumas políticas e programas de gestão, ou seja, pesquisa de ambiência,
né? Ah, cara, eu tenho que ter uma avaliação do desempenho. Os meus empregados precisam saber como é que eles estão indo no trabalho, para ver se eles estão indo bem, se estão indo mal, né? Isso são coisas que dá para implementar. E aqui, gente, não estamos falando de nada absurdo, não estamos falando de um sistema de gestão. Ah, Ricardo, minha empresa tem 10 funcionários. Nada. Isso aqui a gente faz com capacitação de liderança. Um líder bem capacitado, sabendo o que tem que fazer, ele vai implantar uma avaliação de desempenho simples, cara, num formulário simples, num controle ali de Excel muito simples. Ele vai implantar isso e vai ter essa evidência. E ele vai ter resultado com os funcionários dele a partir de amanhã, tá? E aqui é um ponto, para mim, talvez seja um ponto-chave aqui, gente. Assim, a gente precisa entender a criação de um canal seguro para registro de problemas de saúde mental. Isso aqui é um problema que, no meu entender, talvez tenha um desdobramentos maiores mais à frente. É um problema mais relevante para empresas de maior porte, tá? Mas assim, o que que acontece? A grande reclamação de muitos funcionários e o grande, né, grande vilão desses passivos que a gente viu ali naqueles gráficos anteriores, cara, eram problemas de assédio moral, alegação de assédio moral, tá? E é um termo que às vezes é muito mal entendido, né, por ambos os lados, tá? Então, assim, vamos partir do princípio que seja verdade. Um funcionário está sendo assediado moralmente por um chefe, né? O chefe só reclama dele o dia inteiro, assim. Não reclamar dizendo que ele está trabalhando errado, mas é um cara que gosta de humilhar o cara. "Ó, você não serve para nada, você é um péssimo funcionário." O cara fala isso um dia, fala isso 2 dias, fala isso 3 dias. Existe um fator continuidade que classifica esse assédio como um assédio moral, entendeu? E aí, beleza, eu tenho essa clareza, eu já fui treinado, né? Eu sou um liderado que está sendo assediado moralmente. É, Se eu não tenho aonde reclamar, como é que eu vou conseguir sair desse cenário? Só pedindo demissão? Muitas vezes acontece isso. Muitas vezes Não sei se vocês têm essa noção. 80% das pessoas que pedem demissão no Brasil pedem demissão por causa do chefe, certo? O problema é o chefe. O problema não é pagamento, não é salário, é por causa do chefe. Não que sejam assediados, tá? Por N razões. Mas a maioria está insatisfeito com o chefe, quem pede demissão, certo? Se eu estou sendo assediado moralmente, como é que eu vou reclamar com o meu chefe que eles estão me assediando, certo? Se eu não tiver um canal seguro de registro, né? Canal seguro, leia-se. A gente pode ter algo formal, mas você pode ter, de repente, uma pessoa responsável por receber essas denúncias e ter um protocolo, entendeu? Existem caminhos aí para serem construídos, tá? Existem possibilidades aí para serem construídas. E isso vai ser um ponto que vai ser cobrado aí das empresas futuramente, tá? E por último, gente, a gente tem um monitoramento e melhoria contínuos, ou seja, cara, com base em tudo isso, o nosso PGR, ele envolve um programa de melhoria contínua. Como é que eu crio indicadores, como é que eu controlo isso a longo prazo, né? Não, isso não é uma ação pontual, mas é uma ação contínua. Como é que eu coloco isso dentro da minha empresa? Como é que eu contrato já funcionários já com essa visão, certo? Como é que eu... E por último, olha só, gente, por último, eu implemento políticas de bem-estar. Repare, se isso não é o mais relevante, tem gente trabalhando na questão da NR1 aí, bota um cara fazendo massagem na galera, bota um psicólogo ali para ouvir os empregados, né? Bota alguém para fazer isso, aquilo. Isso não é, e não é isso que o Ministério do Trabalho quer. Vai ter gente gastando dinheiro, rios de dinheiro fazendo isso, e se bater uma ação trabalhista amanhã, vai ser multado, vai ter indenização alta, porque não é isso que a norma está pedindo. Existe muita desinformação. Então, divulguem isso para vocês. Sempre tem gente que dá de contabilidade, tem cliente, divulguem isso. Divulguem. Eu vou liberar para vocês essa apresentação aqui, depois vocês passem para quem vocês quiserem, porque não é isso. Esse é o último ponto. Cara, quer fazer um agrado para a galera? Vamos lá fazer isso aqui agora. Ponto. Mas não é isso que é o ponto principal. Não é. Tá bom? Mais uma vez, ó. Tudo que vocês fizerem, evidenciem, arquivem, tá? Deixa tudo registrado, porque é isso que vai salvaguardar vocês aí. Perfeito? Tá? Aqui essa foto eu gosto sempre de trazer para alguns treinamentos, gente. Né? Tem muita empresa aí achando que vai engajar funcionário, que vai trabalhar a saúde mental do funcionário pintando a parede de colorido, né? Mas tem muita empresa aí com as paredes coloridas, mas cheio de pessoas, cheio de chefes cinzas, cheio de lideranças cinzas, cheio de colegas de trabalho cinza. Não adianta a parede ser colorida se as pessoas são cinza, tá? É esse o contrabalanço que eu trago para vocês. O que o Ministério do Trabalho quer é a gente emplaque
e trabalhe ações que vão diminuir os fatores de risco. E os fatores de risco são pessoas. Quem causa os fatores de risco são pessoas. Tudo se resume a pessoas. Não são paredes coloridas. Não é isso que ataca a saúde mental. Isso pode ser um adicional, pode estar naquela lista que a gente botou ali atrás, é um agregador, ajuda, mas não é isso que é o carro-chefe do trabalho. Ok? Tá? Estamos caminhando para o final aqui já, gente. Ó, no fundo, galera, isso aqui nós estamos falando de uma mudança de cultura, tá? Ou seja, tudo isso envolve a mudança de cultura. Como eu falei com vocês, não é a gente emplacar e atualizar a norma e mais uma norma, mais dinheiro, pá, vamos lá. Não. Se você entender a norma e fazer o que ela está pedindo, você vai ter ganhos na tua empresa amanhã. Ganhos de redução de presenteísmo. Sabe o que é presenteísmo, galera? A gente fala muito de absenteísmo, né? Pessoal que falta ao trabalho, né? Mas eu vou dizer o seguinte, durante 10 anos eu fui chefe, gerente da Petrobras, já era operacional. Eu liderei 400 pessoas, né? Equipe de 400 funcionários, né? E tinha alguns empregados que quando o cara não ia, eu dava graças a Deus. Falei, meu irmão, não veio? Meu irmão, que maravilha que esse cara não veio. Eu preferia que ele não fosse. O absenteísmo, às vezes, é uma benção, né? O problema é o presenteísmo, é o cara quando está lá e não faz nada, que você conta com ele, né? Esse é o presenteísmo. O cara está lá, mas é como se eu não tivesse. Né? Então, esse é o problema principal. O índice de presenteísmo no Brasil é absolutamente maior que o de absenteísmo, tá? É absolutamente maior. Então, a gente precisa reduzir o presenteísmo. As pessoas precisam trabalhar e realmente performar. Quando a gente fala lideragem, estou falando muito de liderança, mas liderar funcionário, gente, não é passar a mão na cabeça de liderado, não. Não é ficar, coitadinho, não. Eu tenho que cobrar, mas eu tenho que cobrar com coerência. Eu tenho que saber que eu tenho que cobrar. Eu nunca fui um chefe bonzinho demais, não. Eu sempre cobrei, certo? Mas a gente tem que ter coerência. Coerência nas nossas cobranças. A gente está falando aqui, gente, de implantar ações que vão aumentar o engajamento do seu corpo de funcionários, que vão aumentar a satisfação dos funcionários, que vai diminuir a rotatividade, custos de demissão, contratação, quantos custos se envolvem nisso, né? Aumentar a produtividade, aumento de criatividade, funcionários que têm confiança nos seus líderes, eles são muito mais criativos, são muito mais criativos. Isso é estatisticamente já comprovado. É um fator que se chama segurança psicológica. Mas isso daria para a gente falar uma aula sobre isso, tá? Segurança psicológica. Ou seja, são os fatores avaliados pelas grandes empresas americanas como os principais fatores para que as empresas tenham resultados de criatividade e realmente de aumento de faturamento, tá? Então esse é o racional, tá? Essa é a lógica. Sigam esse passo a passo aqui, né? Construam isso, que é isso que vai levar a empresa de vocês a não só a se adequar na R1, como a um outro patamar, tá? Para finalizar, gente, assim, falando rapidamente aqui de mim, como eu falei, né? Hoje eu tenho algumas empresas aí, eu atuo com a GuruSeg, que é uma empresa aqui em Alagoas voltada para essa área de saúde e segurança, tá bom? A gente é a principal empresa na área de consultoria em segurança do trabalho do Brasil, né? São mais de 70 franqueados atualmente e mais de 107 mil empresas clientes atendidas aí, né? A gente faz esse trabalho de PGR, PCMSO, né? Basicamente, LTCAT é um outro laudo técnico que tem a ver mais com a área ambiental, não é o tema da nossa discussão aqui, tá? Mas mais do que isso, envolve treinar pessoas, envolve realmente construir ações de consultoria em gestão de segurança do trabalho. Ah, Ricardo, mas beleza, eu tenho já uma pessoa. Se você tem uma pessoa de confiança, faça com a pessoa que você tem. Não tem nenhum problema. Ah, Ricardo, eu já tenho uma empresa que faz isso. Gente, eu não estou falando aqui de fazer ASO, tá? Entenda o seguinte, essa palavrinha minha aqui, ó, PCMSO, tem a ver com a área de saúde, né? O programa de controle médico. Então, todo mundo que entra na empresa, o PGR que a gente está falando aqui no nosso tema, na nossa reunião de hoje, o documento PGR, ele vai gerar um PCMSO, né? Que vai gerar um LTCAT, certo? Então, assim, o PGR, os riscos identificados, vão fazer com que a gente avalie cada função, quais são ali os exames de saúde que a pessoa tem que fazer, quais são os riscos envolvidos que envolvem exames complementares de saúde, tá? E daí resulta os ASOS. Os ASOS é uma parte muito pequena do trabalho. A gente está falando de algo anterior, algo muito mais relevante, tá? A NR1 não trata de ASO. A ASO é uma outra NR específica, mas a princípio não tem nenhuma mudança na área de ASO, tá bom? A GuruSeg a gente faz esse trabalho,
Se vocês quiserem alguma ajuda, precisarem de alguma coisa, entrem em contato conosco, tá? Vou disponibilizar lá no grupo, lá vou deixar lá o Instagram nosso lá, para vocês entrarem em contato, um e-mail de contato também que vocês possam fazer, ok? E por último é o seguinte, tá? A minha outra empresa, que é a Reboot, é uma empresa focada na parte de liderança, tá? Então a gente tem um trabalho já de construção, desenvolvimento de liderança e construção de um processo de gestão com pessoas, né? Que é um processo que eu entendo que substitui a gestão de pessoas. É algo novo, é algo totalmente inovador que a gente trabalha e a gente consegue alcançar resultados na casa de 25 a 35% nos resultados empresariais dos meses. Mas esse é um trabalho para empresas de maior porte. A gente faz esse trabalho com empresas com mais de 100 funcionários apenas, né? A gente não faz esse trabalho com empresas pequenas porque não se justifica, tá? Envolve ter mais liderança, envolve um trabalho maior, tá? No caso específico, como a gente está desenhando esse trabalho da NR1 aí e precisa desenvolver liderança, tá? Eu estou tentando, eu vou modelar um trabalho aqui adicional e quem tiver interesse, vou deixar aqui um QR Code na tela, vocês analisem aí, copiem aí no celular de vocês aí, né? Tira uma foto aí. Eu vou montar um grupo aí específico para a gente trabalhar um produto específico. Aí já botei uma lista de espera, né? Só que estou precisando terminar de modelar esse grupo, que vai ser um trabalho de acompanhamento de liderança focado nesses pilares que a gente falou aí da NR1, tá? Então vai ser um trabalho de encontros aí quinzenais, com as lideranças, como que a gente consegue montar esse trabalho, como que a gente desenvolve esse trabalho de desenvolver as lideranças para que a gente consiga cobrir todos esses fatores de risco psicossociais que forem mapeados aí no PGR de vocês, tá? Então, assim, é algo único, é algo, né, vai ser algo nem de perto, né? O valor que eu cobro aí para essa consultoria nas empresas é um valor alto, né? Um valor que é um trabalho que demora 4 meses, né? Ele tem resultados mesmo de aumento de resultados das empresas aí na casa de 35%. Então, geralmente é um custo alto, né? Nas empresas aí, um trabalho presencial de 4 meses. Aqui a gente vai fazer um trabalho virtual, de um acompanhamento, né? Quinzenalmente, de longa duração, para a gente conseguir emplacar tudo aí. Então, vai ser algo bem mais em conta aí nesse processo. Tá bom? É isso que eu queria pontuar para vocês aqui hoje. Esse é o nosso objetivo da nossa discussão. Eu vou descompartilhar aqui a tela e vou, se alguém quiser perguntar aqui, né? A Laura colocou aí, ó, o formulário aí, que é o formulário desse grupo aí, dessa lista de espera, se vocês tiverem interesse aí, tá no chat. Tá bom? É algo que está sendo modelado ainda, ainda tá em fase final de modelagem, mas eu acho que é algo bem legal e é algo, assim, que cabe no bolso de vocês de empresas pequenas. O objetivo aqui é empresas pequenas mesmo, não empresas grandes como eu trabalho lá. Beleza, gente? Deixa eu ver no chat aqui se vocês deixaram alguma dúvida aqui ou não. Daí era questão de áudio aqui. Pá, pá. Tá. A aula tá gravada. A Laura colocou os links aí do Instagram, tá? Inácio colocou conhece empresas. Beleza, Inácio, isso mesmo. Tá? Tem empresas direto, né? Qual a dica mais importante para começar? Vamos lá, Inácio. O mais importante, Inácio, vocês fizeram que estar no encontro de hoje aqui, ok? Esse é o ponto mais importante aí, tá? Agora vamos lá, para vocês começarem, a gente precisa. Primeiro ponto, você precisa ver o seguinte, cara, analisa, olha para tua casa e vê o seguinte: eu tenho um PGR, eu tenho pelo menos um funcionário CLT contratado? Tenho. Se eu tenho é o seguinte, eu tenho um PGR hoje, tem empresa que está se perguntando o que que é isso? Eu não sei nem se eu tenho. Eu aprendi hoje o que é um PGR. Mas eu fiquei de mostrar o PGR, né? Faltou isso aí. Pera, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um PGR para vocês. Pera aí. É uma boa. Faltou isso aí. Pera aí. Eu falei que ia fazer, então vamos fazer. Vamos cumprir o protocolo, né? Vamos lá. Para lá, deixa eu achar aqui. Para lá, para lá, para lá. Vamos lá, PGR. Achei aqui. Deixa eu abrir. Isso aqui é um PGR padrão, tá? Não é um PGR que a gente usa aqui, mas é do sistema que a gente usa, tá? Então vai ter uma noção para vocês. É um documento grande. Estamos falando de um documento de 21 folhas aqui. Mas ele costuma ter mais do que isso. Vamos lá. Deixa eu, deixa eu voltar aqui para o Zoom. Deixa eu compartilhar a tela. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês.
agora do PGR, não mais da apresentação. Peraí. Ó, tá aqui. Tá? Vamos ver. Acho que apareceu aí para vocês. Não apareceu? Me digam aí, no chat aí. Acho que sim, né? Tá vendo, gente? PGR, ó. Programa de Gerenciamento de Risco. Isso aqui é um sistema que a gente tem em trabalho padrão. Tá? Aqui é um nome de um empregador qualquer. Ele tem uma série de campos aqui. Tá? Aqui tem toda a parte de introdução, que ele fala da norma, ele cita como é o PGR tem que ser construído, quais são os critérios para a gente construir ele com base na norma, quais são as responsabilidades aí envolvidas do trabalhador. E aqui começa realmente o processo de identificação de perigos e avaliação de risco, tá bom? Primeiro a gente identifica o perigo, depois a gente avalia o risco, tá? Então a gente vai listar aqui e vai identificar todos esses riscos. Aqui tem uma lista aqui que vai variar de acordo com as funções, né? Cada função exercida, cada ambiente de trabalho vai exigir um risco, né? Daqui a gente começa a fazer a avaliação. Depois do risco, a gente faz uma avaliação. Lembra que eu falei para vocês? A gente avalia tanto a probabilidade, certo? Gradação de probabilidade envolvida, quanto a gente avalia a severidade, tá? Aqui é a probabilidade, aqui é a severidade, ó, mais embaixo, ó, tá? Isso vai ser cruzado numa matriz de risco, como essa que está aqui, ó. Tá vendo? Uma matriz normatizada que vai cruzar essas duas variáveis e vai dizer se o risco é um risco extremo ou é um risco leve, certo? Se ele vai virar um risco trivial ou um risco intolerável. Com base nessa classificação, vai exigir de vocês aí, de cada função, né, algum tipo de controle de mitigação, tá? E aí a gente vai construir com base nisso um plano de ação, como está aqui embaixo, ó. Identificamos os perigos, avaliamos os riscos, agora vamos controlar os riscos através de um plano de ação. E esse plano de ação, certo? Vai desdobrar aqui embaixo por cargo. Olha lá, administrativo, analista de marketing, tem algumas áreas, né? Repara que tem funções administrativas que tem risco mais baixo, tá vendo aqui, ó? Analista de marketing tem um risco baixinho, azulzinho, ó. Vamos pegar aqui algumas funções mais pesadas aqui na frente, ó. A assistente de minerador já tem um risco moderado, tá vendo? Né? Vamos ver se tem alguma mais grave aqui nesse PGR. Não, isso aqui não teve, tá? Mas é isso, tá? Basicamente é isso daí. A gente faz esse PGR, certo? A gente identifica esses riscos psicossociais primeiro, porque você tem que construir algo para você identificar esses riscos psicossociais. E aí, com base nisso, aplicando isso na força de trabalho, você depois a gente faz o PGR, caso você não tenha, ou atualiza o PGR, certo? Essa é a linha principal que você precisa fazer enquanto empresa, tá? Para você estar seguro do que você está fazendo. Depois a gente ataca a parte de desenvolvimento de liderança, né? É um segundo momento, tá? Mas primeiro a gente elabora o documento, cumpre o mínimo, e depois a gente faz o restante aí para atacar todos esses pontos. Perfeito? Alguém mais tem dúvida aí? Deixa eu ver se tem um chat aqui, tá? Algum questionário, o Sulamita perguntou. O questionário, Sulamita, na verdade, ele vai ser montado de acordo com aquelas metodologias que a gente falou aí, tá? Eu tenho, por exemplo, um questionário que eu uso em teoria, essa metodologia do HSE, né? A gente mistura, como um COP-SOC, né? A gente mistura isso, tá? Mas é um questionário complexo, entendeu? Como você sabe se minha empresa está em risco? Tem algum questionário checklist? Vamos lá. Então, vamos lá. Não existe um questionário padrão, tá? Cada empresa prestadora constrói o seu questionário de acordo com a metodologia que eles acham mais pertinente, certo? Que vá se comunicar com esse, esse PGR que está aí, tá? Se vocês baterem no Google, vai ter várias plataformas que vendem essa informação aí, entendeu? Mas muitas vezes não vai te entregar o resultado que você precisa porque não vai fazer a etapa posterior. Ele só faz a indicação do risco e bota no teu colo, daí para frente você se vira, né? Então não é isso que vocês precisam, tá? A gente precisa realmente contratar alguém aí, ou você ter um técnico de segurança na tua empresa, se você já tiver, que o cara vai conseguir emplacar e desenhar esse questionário. Ele consegue baixar a norma lá de um lugar chamado HSE. Vou colocar aqui, ó. Metodologia é essa, ó. HSE, certo? Ela é a principal mecanismo aí de construção de identificação de riscos psicossociais. Bom, mas não é fácil de aplicar, né? Tá em inglês às vezes, traduzir, coisas assim. Beleza? Show? É, fala do nosso formulário. A gente tem um formulário, a gente tem a gente dentro
da GuruSeg, a gente tem um formulário específico, a gente faz esse trabalho, certo? Mas aí depende da avaliação de vocês, depende se vocês entenderem que faz sentido nos contratar para isso. Mas se tiver interesse, é só nos comunicar aí, fazer contato com a gente, que a gente bate um papo aí e vê se consegue emplacar o formulário, aplicar ele com vocês aí, ver preço, ver valores, essas questões. Tá? A gente tem isso, tá bom? Beleza, Wedja, valeu, tá bom? Obrigado aí pela tua participação, valeu, Aldizete, Laura, Sulamita. Mais alguma dúvida aí, gente? Mais alguma dúvida querendo falar? Alguém quer falar, abrir o microfone e falar para contribuir com a sua voz ou não? Só eu falando, né? Valeu, Inácio. Gente, é isso, não tendo mais dúvida, eu vou parar por aqui. Foi um prazer estar com vocês. Espero ter esclarecido alguns pontos aí. Espero que tenha auxiliado vocês nesse aspecto aí. E que, cara, vocês entendam que a norma está aí, a gente tem que seguir, mas vamos pegar ela, vamos colocar ela, levar ela para um lugar que a gente realmente tenha ganhos com ela. E não só seja um fator de custo. Vamos usar essa norma para que seja um fator de ganho profissional para a gente, de realmente aumento de nossos resultados. Esse é o objetivo. Beleza? Abraço para todos, nos falamos. Valeu, Odizete. Obrigado, sejam felizes aí, fiquem com Deus, tá bom, gente? Um abração.